Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 7, versos 25 a 27, que dizem: Então alguns habitantes de Jerusalém começaram a perguntar: Não é este o homem que estão procurando matar? Aqui está ele, falando publicamente, e não lhe dizem uma palavra. Será que as autoridades chegaram à conclusão de que ele é realmente o Cristo? Mas nós sabemos de onde é este homem. Quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Bom, queridos, deixa eu iniciar o estudo de hoje por esse último versículo, né? A multidão está dizendo que, ora, nós sabemos de onde ele é, mas Cristo, quando ele vier, ninguém saberá de onde ele vem. Isso é baseado essa afirmação que eles estão dizendo, é baseada numa tradição judaica. Havia uma tradição judaica dizendo que, apesar da cidade de nascimento do Messias ser Belém, né, isso era comum e Jesus nasceu lá, a tradição dizia que após o nascimento de Belém, o Cristo ficaria isolado por um tempo e de repente surgiria sem ninguém saber de onde ele viria. Essa tradição é baseada numa interpretação um pouco estranha de um verso de Isaías 53. Mas o ponto é aqui, e Jesus vai tratar nisso nos versos seguintes, então vamos deixar para comentar mais adiante, que Jesus diz que realmente ninguém sabia de onde ele estava vindo, porque ele vinha da glória eterna. E isso vamos tratar nas lições seguintes. Mas o que chama a atenção aqui, queridos, veja que os habitantes de Jerusalém estão dizendo: não é este o homem que estão procurando matar? Ora, se estão procurando matá-lo, como é que ele está aqui, né, pregando no templo, num lugar público, num lugar onde havia uma multidão de pessoas, né, e ninguém faz nada, ninguém fala nada? Bom, queridos, isso é algo impressionante em Jesus, né? Ele sabia que estavam procurando matá-lo, mas ele não se escondeu. Então, esse é o primeiro ponto. Ele não se escondeu. Porque existe uma afirmação de C.S. Lewis, que é um escritor cristão muito famoso, que ele dizia: ou Jesus é lunático, ou Jesus é um mentiroso, ou Jesus é Deus. Ele não deixou a opção de dizer, não, ele é um sábio, um homem de bem. Não, ele é uma dessas três coisas: um lunático, um mentiroso ou Deus. Porque apenas dizer, não, ele foi um homem bom, um sábio, não há essa opção, porque ele se dizia claramente Deus. E você não pode chamar alguém de sábio, uma pessoa que diz ser Deus e não é. Ele não é sábio, ele ou é lunático, ou é um mentiroso, ou o que ele está dizendo é verdade, ele é Deus. Agora, vamos ver cada um desses pontos. Será que Jesus seria um lunático? Bom, você lê o Evangelho, todos os Evangelhos, você vê Jesus de uma sabedoria sem precedentes. Um homem sempre com sabedoria, tratando cada coisa como cada coisa, não tinha qualquer traço de loucura. Muito pelo contrário, uma pessoa extremamente sensata, extremamente lógica e coerente com tudo o que dizia. Então, de lunático não tem como você chegar a essa conclusão em relação a Jesus. Agora, um ponto que sempre vem à tona é, bom, ele poderia ser um mentiroso. Tudo isso ele está forjando algo para se beneficiar, para assumir a liderança ali de Israel, para se promover, mas que é o que um mentiroso faz. Geralmente o mentiroso conta mentiras para se beneficiar, para enganar e conseguir explorar a fé das pessoas, a credulidade das pessoas nela. Mas o que Jesus ganhou em troca da mensagem que ele estava anunciando? Todos estavam querendo matá-lo. Ora, se fosse mentir, ele deveria estar procurando enriquecimento, ou buscando poder, ou buscando fama, mas não, o que acontece aqui é todo mundo está querendo matá-lo. E mesmo assim ele não cessa de falar a mensagem dele. Então, mentiroso ele não pode ser, porque ninguém vai mentir contra a sua própria vida. Se ele está dizendo isso e com tanta intensidade, com tanta
insistência e sem receber nenhum benefício por causa disso, então ele não é lunático nem mentiroso. Sobra a terceira hipótese, que ele realmente era quem ele dizia que era Deus. Isso é comprovado ainda mais com o tema dessa semana, né, que estamos na Semana Santa. Porque mesmo as pessoas procurando matá-lo, ele continuava dizendo, continuava afirmando, continuava pregando, continuava ensinando, continuava curando no sábado ou que dia que fosse, porque ele tinha total intrepidez, total falta de medo da morte. Ele não tinha medo de morrer. Todo mundo com a arma apontada para ele, ele não tinha medo. Por quê? Porque ele disse e disse várias vezes: eles vão me matar, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Não, eu falo mesmo, eu sei que eles vão me matar e eu não tenho medo, podem me matar. Como ele disse já, né? Destruam esse templo e no terceiro dia eu o reconstruo, falando sobre o templo que era o seu corpo. E esse é o ponto que mostra que ele é Deus, porque ele poderia ser um louco, né, dizendo, vou ressuscitar o terceiro dia, morreu e acabou. Mas não, ele disse isso e isso aconteceu. Tanto é que isso foi proclamado dali em diante pelos dezenas e centenas de discípulos dele que o viram ressurreto. E aí, de novo, vem você pensar, será que os discípulos seriam lunáticos? De novo, não. Você vê os escritos dele, foram mais de 500 que o viram ressurreto e anunciaram isso, né? Não tem como 500 pessoas terem tido uma visão ao mesmo tempo, etc. Seriam eles mentirosos? De novo, cai na mesma questão. Que benefício que eles colheram dessa mentira? Não. Foram perseguidos, tiveram os bens confiscados, grande parte executada e morta. Então, o que eles falaram era real, e eles enfrentaram o que fosse para anunciar isso, porque eles tiveram o encontro com o próprio Deus, e um Deus que inclusive ressuscitou diante da face deles. E diante de uma experiência tão impactante, tão gloriosa, que foi a ressurreição, eles não tinham como não anunciar isso. Eles não tinham como fugir de medo ou fugir da morte, vendo Deus diante deles, vendo a vitória sobre a morte diante deles. Por isso que eles anunciaram com intrepidez, porque eles criam nessa mensagem, criam na vitória sobre a morte e não tinham medo mais nenhum de nada disso. O apóstolo Paulo nos diz: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Ele aconselha, portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor. A gente não deve jamais se envergonhar do Evangelho, mas anunciá-lo, anunciar a realidade dessa ressurreição. Porque é isso, como já comentamos em outros estudos, que resolve o problema maior do ser humano, que é a morte que virá a todos. O maior problema do ser humano não é a conta bancária, não é o problema no relacionamento, não é problema. O maior problema de todos é a morte. Isso está resolvido na ressurreição de Cristo. Isso deu tanta força, tanta intrepidez aos discípulos que eles enfrentaram o que fosse necessário para anunciar essa verdade. Porque eles viram que a morte havia sido derrotada, o sofrimento estava com os dias contados, as lágrimas, o pecado, o mal, tudo havia sido vencido. Então o que eles tinham que fazer é anunciar mesmo com toda a coragem, com toda a ousadia, sabendo que a glória os esperava, a ressurreição os aguardava. Então que nessa Semana Santa, nesse período de Páscoa, que você lembre que diante da morte, Deus lutou por mim e por você, com unhas e dentes, lutando para nos salvar, e lutou por nós até a morte. Como diz as Escrituras, Ele nos amou e nos amou até o fim. Então que a gente lembre de Cristo com todo carinho, com todo amor, sabendo que Deus decidiu anunciar a verdade, mesmo diante da morte.
E se ele se deu a esse trabalho tão grande de anunciar a mensagem, mesmo sob tantas ameaças, que a gente aprenda essa mensagem. Que a gente gaste um tempo, que a gente gaste um esforço para ir aprendendo, ir recebendo, ir mudando a nossa mente para captar tudo que ele veio nos trazer. Porque ele deu a vida para nos trazer essa mensagem e para nos comprovar a realidade da mensagem, para que a gente pudesse crer com ousadia, com intrepidez, e a gente pudesse depositar toda a esperança do nosso ser, toda a segurança da nossa vida nas mãos dele e do que ele fez na cruz. Ele não é um lunático, ele não é um mentiroso. Ele venceu a morte, ele é Deus. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.